Papa Leão XIV. A jornada do primeiro Papa norte-americano e sua missão global. Antes de mergulharmos nessa jornada fascinante sobre a vida e missão do Papa Leão XIV, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar, trazendo conteúdos aprofundados e curiosos como este. E ativa o sininho para não perder os próximos episódios. O início de uma nova era. A eleição de Leão XIV. Na tarde de 8 de maio de 2025, o mundo testemunhou um momento histórico. A eleição do primeiro Papa norte-americano da história da Igreja Católica. Robert Francis Prevost, nascido em Chicago, foi escolhido como o pontífice de número 267, adotando o nome de Leão XIV. A fumaça branca que emergiu da Capela Sistina anunciou ao mundo que a Igreja havia encontrado seu novo líder espiritual. Escolha de Prevost surpreendeu muitos, não apenas por sua nacionalidade, mas também por seu perfil discreto e sua trajetória missionária no Peru. Com 133 votos na quarta rodada do conclave, sua eleição sinaliza uma continuidade com o espírito reformista de seu antecessor, Papa Francisco, embora com um estilo mais reservado e moderado. Raízes e formação. A jornada de Robert Francis Prevost. O Robert Francis Prevost nasceu em 14 de setembro de 1955, em Chicago, Illinois, em uma família de ascendência francesa, italiana e espanhola. Desde jovem, demonstrou uma profunda inclinação espiritual, ingressando na Ordem de Santo Agostinho aos 18 anos. Sua formação acadêmica é notável. Bacharelado em Matemática pela Universidade Vila Nova, mestrado em Divindade pela União Teológica Católica de Chicago e doutorado em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade de Santo Tomás de Aquino, em Roma. Essa sólida base teológica e jurídica preparou-o para enfrentar os desafios da vida eclesiástica com sabedoria e discernimento. Missão no Peru. Um pastor entre o povo. Em 1985, Prevost aceitou um chamado que transformaria sua vida. Servir como missionário no Peru. Estabeleceu-se em Trujillo e posteriormente foi nomeado bispo da Diocese de Chiclayo. Durante quase 4 décadas, dedicou-se incansavelmente às comunidades locais, caminhando a pé por vilarejos remotos, celebrando missas em capelas simples e compartilhando a vida com os mais necessitados. Sua dedicação e empatia conquistaram o coração do povo peruano, que o chamava carinhosamente de Monsenhor Roberto. Em reconhecimento à sua contribuição, o governo peruano concedeu-lhe a cidadania, tornando-o um verdadeiro pastor de 2 pátrias. Ascensão no Vaticano. De missionário a cardeal. Após anos de serviço no Peru, Prevost foi eleito prior geral da Ordem de Santo Agostinho, liderando religiosos em todo o mundo. Sua habilidade administrativa e espírito de diálogo chamaram a atenção do Papa Francisco, que o nomeou bispo de Chiclayo e, em 2023, prefeito do Dicastério para os Bispos, órgão responsável pelas nomeações episcopais globais. No mesmo ano, foi criado cardeal pelo Papa Francisco, recebendo o título de cardeal presbítero de Santa Mônica. Essa trajetória, marcada pela humildade e competência, preparou-o para assumir o mais alto cargo da Igreja Católica. O significado de Leão XIV. Um nome com propósito. Ao escolher o nome Leão XIV, Prevost homenageia o Papa Leão XIII, conhecido por sua encíclica Rerum Novarum, que abordava os direitos dos trabalhadores e a justiça social. Esse nome simboliza coragem, liderança moral e um compromisso com a justiça, valores que Leão XIV pretende incorporar em seu pontificado.
Sua escolha também indica uma intenção de continuar o espírito reformador de Francisco, com uma firmeza pastoral inspirada na tradição. Leão XIV parece transmitir a mensagem: sou novo, mas conheço minhas raízes. Caminho para frente, com os olhos voltados para os ensinamentos eternos da Igreja. As primeiras palavras. Um discurso para tocar almas. Quando Leão XIV surgiu na sacada da Basílica de São Pedro, o mundo prendeu a respiração, não apenas para saber o que ele diria, mas para sentir o tom que daria ao seu pontificado. E suas primeiras palavras foram tão diretas quanto simbólicas. Ajudem-nos a construir pontes. Com essa frase, ele deu o tom de uma igreja aberta ao diálogo, sensível ao sofrimento humano e comprometida com a paz. Seu discurso inaugural não foi repleto de formalidades. Pelo contrário, soava como a fala de um pastor que volta ao seu rebanho depois de muito tempo. Ele agradeceu ao Papa Francisco com emoção e prometeu levar adiante seu legado de uma igreja sinodal, missionária e em saída, não uma igreja trancada em seus próprios muros, mas viva, presente nas dores e nas alegrias do povo. Em meio a aplausos e lágrimas de emoção, Leão XIV já conquistava corações, mesmo entre aqueles que pouco o conheciam até aquele momento. A leveza de sua voz, a firmeza de suas ideias e a simplicidade de sua mensagem criaram a impressão de que algo grande, porém humilde, estava começando. Um Papa com duas pátrias e um coração universal. Poucos pontífices modernos tiveram uma vivência tão internacional quanto Leão XIV. Embora nascido nos Estados Unidos, ele viveu a maior parte da sua vida adulta na América Latina, sendo oficialmente cidadão peruano. Essa condição o faz compreender com profundidade as realidades tanto do norte quanto do sul global, algo raríssimo dentro da história da Igreja. Não é um papa de gabinete. Ele conhece o cheiro da lama, o calor dos povoados esquecidos, a dor da pobreza extrema. Sabe o que é celebrar missa debaixo de lona, dividir o pão com famintos e rezar com mães que perderam seus filhos para a violência. Ao mesmo tempo, sua formação e atuação na Cúria Romana o tornaram conhecedor dos bastidores vaticanos, dos conflitos diplomáticos internos e das engrenagens que muitas vezes emperram a ação evangelizadora. Essa fusão de espiritualidade de base com senso administrativo é uma das maiores forças de Leão XIV. Ele não é apenas um pastor, é também um estrategista espiritual. Está gostando da história? Conta aqui nos comentários de onde você assiste este vídeo e compartilha este vídeo com alguém que vai se emocionar com a trajetória desse Papa tão diferente. Ainda vem muita coisa por aí, o Papa dos pobres, da justiça e da escuta. Durante os anos no Peru, Prevost ficou conhecido por algo muito raro. Ele ouvia mais do que falava. Sentava-se com líderes comunitários, jovens, mulheres e idosos, e fazia perguntas em vez de dar respostas prontas. Isso moldou sua visão de mundo e sua forma de liderar, com escuta, com discernimento, com humildade. Ele não quer ser um papa que impõe, quer ser um papa que propõe. Já deixou claro que deseja manter o foco nos pobres, nos esquecidos, nos excluídos. Pretende reforçar a pastoral de fronteira, encorajar os bispos a saírem de seus escritórios e desafiar os fiéis a viverem um cristianismo que vai além do ritual. Um cristianismo comprometido com a transformação social. Possível que em breve vejamos iniciativas ousadas ligadas à justiça climática, à proteção dos migrantes e ao combate à fome. A expectativa de uma nova encíclica social, baseada em suas experiências missionárias, já movimenta teólogos e leigos que veem nele uma figura de renovação silenciosa,
mas firme. Estilo pessoal e curiosidades. Leão XIV é um homem de hábitos simples. Não tem redes sociais, mas sabe da importância da comunicação digital. Gosta de caminhar sem escolta pesada. Aprecia livros antigos, especialmente escritos de Santo Agostinho, São Francisco de Sales e Santa Teresa de Ávila, e valoriza a música clássica e o silêncio contemplativo. Curiosamente, mesmo sendo um dos líderes religiosos mais poderosos do planeta, ele ainda conserva o costume de escrever cartas à mão para pessoas próximas. Em Chiclayo, no Peru, muitas famílias guardam bilhetes e anotações que ele deixava ao visitá-las. Seu prato favorito? Segundo amigos próximos, é arroz com frango à moda peruana. Gosta de café preto, sem açúcar, e sempre carrega 1/3, simples no bolso, que dizem, foi presente de uma senhora da zona rural de Trujillo. Outro traço marcante é seu senso de humor sutil. Durante reuniões no Vaticano, era comum quebrar o gelo com uma piada leve ou uma história engraçada de suas missões. A fé é séria, mas não precisa ser sisuda, costuma dizer. A repercussão global. Um Papa que une. A eleição de Leão XIV foi manchete em todos os jornais do mundo. Nos Estados Unidos, a surpresa deu lugar ao orgulho. No Peru, houve lágrimas de emoção, buzinaços e missas celebradas nas ruas. Na África, na Ásia e até em países onde os católicos são minoria, líderes religiosos celebraram sua eleição, como um sinal de que a Igreja está de fato aberta à diversidade. Em Jerusalém, rabinos progressistas destacaram sua vocação para o diálogo. Em Istambul, líderes muçulmanos elogiaram sua postura inclusiva. Até mesmo comunidades seculares reconheceram sua simplicidade como um sopro de renovação para uma instituição muitas vezes vista como distante. O que todos pareciam dizer, em línguas diferentes, era uma mesma coisa. Este Papa pode ser uma ponte verdadeira entre mundos. Evangelização em tempos de secularização. Uma missão urgente. Um dos maiores desafios que Leão XIV terá pela frente é a evangelização em um mundo que se torna cada vez mais secular. Em muitas partes do globo, especialmente na Europa, e em grandes centros urbanos da América, o catolicismo enfrenta um esvaziamento silencioso. As igrejas estão cada vez mais vazias, e as novas gerações têm dificuldade em se conectar com uma fé que para muitos parece distante ou ultrapassada. Mas Leão XIV não parece intimidado por esse cenário. Na verdade, ele enxerga aí uma oportunidade. Para ele, a evangelização não é feita apenas com palavras, mas com presença, com exemplo, com acolhimento. Ele quer uma igreja que fale a linguagem dos jovens, sem perder a profundidade, que seja capaz de oferecer sentido em meio ao vazio do consumismo e do individualismo. Ele já sinalizou que pretende investir em novas formas de comunicação, na formação de líderes leigos e na escuta real das inquietações modernas. Em vez de respostas prontas, Leão XIV quer oferecer espaço para perguntas. Em vez de condenações apressadas, propõe um caminho de discernimento espiritual e humano. Ele quer mostrar que a fé pode ser profundamente racional, mas também cheia de beleza e mistério. Uma encíclica à vista, os rumores no Vaticano já começaram. Fontes próximas ao novo Papa dizem que ele prepara um grande documento, possivelmente, uma encíclica, que deve marcar os primeiros meses de seu pontificado. A expectativa é de que essa carta papal trate de temas como justiça social, meio ambiente, migração e a importância da escuta pastoral. Se confirmada, será uma continuação do trabalho iniciado por Francisco com Laudato Si e Fratelli.
Tucci, mas com a voz e o estilo próprios de Leão XIV. E quem conhece sua trajetória, espera que ele inclua histórias reais em seu texto. Relatos de vida, de dor e de fé colhidos durante os anos em que caminhou com o povo latino-americano. Esse toque pessoal e pastoral pode fazer com que sua mensagem ressoe com ainda mais força. O Papa da escuta e do diálogo. Uma das características mais notáveis de Leão XIV é sua capacidade de escutar. Em uma igreja, onde por séculos, o modelo foi de hierarquia vertical, sua postura horizontal se destaca. Ele escuta cardeais, escuta bispos, mas escuta também o povo simples, as mulheres da base, os jovens confusos, os migrantes sem rumo. Durante o sínodo sobre a sinodalidade, ainda como cardeal, ele foi uma das vozes mais equilibradas no debate. Sabia unir tradição e inovação, respeitando o magistério da Igreja ao mesmo tempo em que reconhecia a urgência de mudanças pastorais. Ele não é um revolucionário, mas é, sem dúvida, um reformador com os pés no chão. Seu pontificado, ao que tudo indica, será marcado por essa disposição para o diálogo. E isso não se aplica apenas ao interior da Igreja. Leão XIV é um defensor convicto do ecumenismo e do diálogo interreligioso. Acredita que a convivência pacífica entre as fés é um testemunho poderoso da ação divina no mundo. Pontes com outras religiões. No mundo plural em que vivemos, a capacidade do Papa de se comunicar com outras religiões é vital. E Leão XIV não apenas compreende isso, ele vive isso. Durante sua missão no Peru, ele interagiu com povos indígenas, com movimentos espirituais locais e com cristãos de diferentes denominações. Sempre com respeito, sempre com o coração aberto. Ele acredita que a verdade do Evangelho não é diminuída quando encontramos pontes com outros credos. Ao contrário, ela se ilumina ainda mais quando é vivida com humildade e caridade. Nos próximos anos, espera-se que Leão XIV intensifique encontros com líderes muçulmanos, judeus, hindus e budistas, e mais do que isso, que incentive a convivência pacífica entre religiões em regiões de conflito. Não seria surpresa se ele visitasse em breve países de maioria islâmica ou regiões em guerra, como sinal de solidariedade e paz. Afinal, sua visão é clara. Onde há dor, lá deve estar a Igreja. Onde há divisão, ali deve estar o Papa como construtor de pontes. O que esperar do futuro? O futuro de Leão XIV ainda está sendo escrito. Mas o que já vimos em seus primeiros passos nos permite sonhar. Um Papa humilde, acessível, profundamente humano, que conhece o rosto da pobreza e a complexidade da fé moderna. Um Papa que escuta antes de falar, que caminha antes de comandar, que serve antes de governar. Será um pontificado fácil? Certamente não. Os desafios são gigantescos. As pressões internas e externas são constantes. Mas Leão XIV não parece interessado em aplausos nem em poder. Seu olhar é sereno, seu passo é firme, sua alma é de pastor. E talvez seja exatamente isso que o mundo precisa agora. Não de um príncipe com coroa, mas de um homem com o coração de Cristo. Um Papa que chora com os que choram, que luta por quem não tem voz, e que carrega, com fé e humildade, a cruz de ser o sucessor de Pedro. Perguntas frequentes. Qual é a origem de Leão XIV? Leão XIV, nascido Robert Francis Prevost, é natural, de Chicago, nos Estados Unidos, com raízes espanholas por parte de mãe. Quais são os principais desafios de seu papado? Ele enfrentará crises como os escândalos de abuso, o afastamento de fiéis, questões ambientais e o papel da mulher na Igreja. O que significa o nome Leão XIV?
A escolha remete à força e ao legado de papas anteriores com esse nome, especialmente Leão XIII, conhecido por sua preocupação social. Como foi sua atuação no Peru? Trabalhou por quase 20 anos no país como missionário e bispo, tornando-se uma figura muito respeitada pelas comunidades locais. Quais são suas principais características pessoais? Leão XIV é conhecido por sua simplicidade, empatia e postura acessível. Mesmo com suas responsabilidades administrativas no Vaticano, manteve sempre uma atitude pastoral próxima das pessoas. Ele se destaca por ser um grande ouvinte, algo constantemente mencionado por colegas religiosos e fiéis que conviveram com ele. Seu carisma discreto é alimentado por uma espiritualidade profunda e por uma vida de oração silenciosa, traço que o aproxima do estilo contemplativo dos santos agostinianos. Além disso, possui notável capacidade de gestão, evidenciada pelos diversos cargos de liderança que ocupou, como a chefia da Ordem de Santo Agostinho e do dicastério para os bispos. Sua habilidade de construir consensos e seu respeito pela diversidade cultural fazem dele um líder global, respeitado tanto por conservadores quanto por progressistas dentro da Igreja. Outra característica marcante é seu multilinguismo. Ele se comunica fluentemente em inglês, espanhol, italiano e francês, o que facilita o diálogo com comunidades ao redor do mundo. Leão XIV também possui gosto por literatura espiritual e filosófica, sendo um estudioso das obras de Santo Agostinho e outros padres da Igreja. Seu hábito de citar passagens bíblicas e textos clássicos em homilias e discursos inspira fiéis e sacerdotes a aprofundarem sua fé de maneira intelectual e devocional. Por fim, vale destacar seu apreço pelas artes litúrgicas e pela música sacra. Apesar de reservado em sua vida pessoal, é caloroso no trato com o próximo, cultivando amizades duradouras com leigos, religiosos e missionários que o acompanharam em sua longa caminhada vocacional. Essas qualidades humanas reforçam sua autoridade espiritual e ajudam a criar um ambiente de confiança em torno de seu pontificado. Conclusão: a eleição de Leão XIV é mais do que um acontecimento histórico. É um convite à esperança. Ele não representa apenas os Estados Unidos ou a América Latina. Representa uma nova forma de ser igreja. Mais próxima, mais humana, mais apaixonada por Jesus Cristo e por cada ser humano. Se esse vídeo tocou seu coração ou te ensinou algo novo, deixa um comentário pra gente saber. E se quiser apoiar o nosso trabalho, compartilhe com seus amigos. Sua presença aqui faz toda a diferença. Se você chegou até aqui, saiba: a jornada de Leão XIV está apenas começando. E cada capítulo promete revelar ainda mais sobre esse homem, que com um sorriso tímido e um olhar cheio de fé, aceitou a missão de guiar o maior rebanho espiritual do planeta.